Certinho? Boa noite a todos. Ai, que maravilha, tanta gente conhecida aqui. Vamos lá. A gente vai falar hoje de um tema que pode ser um pouco pesado para alguns, porém, é um tema que se faz necessário e eu quero deixar bem leve, né? Como eu sempre tento fazer toda vez que eu falo sobre esse tema, porque eu não sei da história de vida de cada um de vocês que está aqui, certamente. Acho que todos nós aqui já passamos por algum tipo de perda, seja perda física ou não, né? Porque quando a gente fala de luto, já dando um spoiler antes mesmo da gente começar, luto não está ligado só à morte de pessoas, né? Mas a qualquer perda inerente da vida encarnada. Então, fiquem muito à vontade, caso vocês queiram me interromper para falar alguma coisa. Porém, eu sempre gosto de fazer um estudo interativo, assim, dinâmico. E aí, Cauêzinho me ajuda aí. Se o povo ficar calado, você entra aí para eu não passar vergonha. Tá bom? Mas antes de começar, de compartilhar a tela, eu queria perguntar para vocês: todos aqui são evangelizadores, certo? Educadores espíritas. Muito bem. Alguém aqui já passou pela experiência de. Alberto! Alguém aqui passou já pela experiência de se deparar com alguma pessoa, com algum jovem ou uma criança que tenha perdido, eu vou para a parte mais fácil, né, que é o luto ligado à morte física, pelo desencarne. Alguém aqui já passou por essa experiência e poderia compartilhar para a gente como lidou? Júlia, pode falar. Boa noite. Boa Nossa, noite. eu estava no quarto ciclo, agora estou no terceiro, evangelizando na minha turma, brincando do lado do lugar onde tem a garagem, lá no prédio, lá. Estavam brincando de bola, a bola caiu num, num telhadozinho lá de um restaurante que tem do lado. E ele foi subir, estava ele, o irmão, uma prima e uma colega. Não, ele, o irmão e a prima. O colega desse dia não estava. Uhum. Ele foi, subiu, que ele era o mais velho dos três, subiu para poder pegar a bola. E tem uma churrasqueira, uma chaminézinha de uma churrasqueira. Ela estava, ele trocutado, né? Na verdade, ele sofreu um choque. Uhum. E aí veio falecer ali. Veio a falecer ali. Nesse dia, eu estava em outro local, fazendo um seminário, participando de um seminário. Uhum. A mãe dele ficou responsável porque os outros coordenadores também não estavam. Nós pedimos para ela ficar responsável pela evangelização. E a casa estava cheia, nesse dia a casa estava cheia. Sei que a coisa foi aconteceu assim, tão de repente e a ajuda veio tão rápido. Tinha um médico no dia da Uhum. evangelização, tinha um médico, coisa que é raríssima. Ele vem muito de vez, ele é médico, mas não é clínico, mas é médico, né? Porque para você ter outra formação, você tem que passar por ser clínico. Sim. Então, ele fez aquele primeiro procedimento ali, percebeu que realmente não estava legal, mandou chamar o SAMU, e o SAMU, justamente, era do tio dele. A ambulância que veio era do tio dele. É uma Uhum. coisa assim tão complexa, tão louca, porque. E a mãe dele, ela parece que ela ficou em choque. Na verdade, ficou em choque, né? Porque perdeu o filho assim, de repente, Uhum. mas um amparo para ela, se sentiu tão amparada, porque foi na hora da evangelização. Eu não gosto Quantos de falar, anos ele tinha? 13 anos. 13. E aí você conversou com essa mãe naquele momento? Como Não, é eu que não foi? estava lá, Não estava? eu não estava. Ela estava sozinha, tomando conta como coordenadora geral do trabalho, Uhum. E como é que entendeu? foi para você, como evangelizadora, saber que um jovem seu faleceu? Até hoje eu choro. Até hoje eu choro. Uhum. Até hoje eu choro, porque.
Meu celular, eu tinha deixado, meu filho era mais novo, então eu liguei para ele e falei assim, conversando com ele rapidinho, ele me dispensou de uma tal maneira que eu falei assim, tá bom, né? Você tá bem, então tá. Dispensou, desliguei o celular e fui participar do seminário. Não Uhum. mexi mais no celular. E quando acabou, que eu cheguei na casa da pessoa que a gente estava hospedada na casa dela, o celular começou a pitar igual louco. Uhum. Porque todo mundo me procurando. Eu falei assim, gente, eu não... Aí comecei a atender. Quando eu peguei, uma pessoa me falou, eu falei assim, eu perdi o chão. Perdi o chão Uhum. totalmente. Uhum. Depois a gente consegue, né? É porque o impacto é muito grande, né? Você não vai Uhum. achar que vai ter um desencarne de uma criança na Sim. evangelização, né? Mas tem quanto tempo que aconteceu, Júnior? Ah, tem uns 10, 12 anos, mais ou menos. 10, 12 anos. Muito Isso. bem. Júnior, vou guardar um pouquinho então a sua história, tá? Agradeço muito e vou voltar com ela depois, quando a gente começar a palestra, tá bom? Beleza. Muito obrigada por ter contado para gente. Nada. Miriam, pode falar. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Então, nós fazemos a evangelização dos socialmente carentes no sábado pela manhã. E era Uhum. véspera de Dia dos Pais. E a nossa comunidade, infelizmente, ela é cercada pelo tráfico, né? E aí a Ana Hillary, de 7 anos, a gente Uhum. acabou de fazer atividade, fomos dar uma lembrancinha para o Dia dos Pais, que nós achamos importante incentivá-los, porque não são todos que têm os pais presentes, né? E acaba que a gente faz com que eles entendam sobre as frustrações da vida, né? Passar pelas frustrações da vida. E aí, na hora que nós demos a lembrancinha na mão da Ana Hillary, ela começou a gritar e falou: Não vou fazer. Aí eu peguei e falei com ela: Ana Hillary, por que você está agindo dessa forma? Você não sabe, tia? Eu falei assim: Não, você pode dizer para a tia: O meu pai foi morto ontem. Aí eu falei assim: você gostaria de dividir com a gente ou você quer conversar depois? Ela falou assim: todo mundo aqui sabe, porque o cara que trabalhava com ele no tráfico falou com ele que se ele se metesse com uma mulher lá, que ele estava querendo se meter, queria dar um tiro na cabeça dele. E ele Uhum. foi lá e deu. Tia, eu vou me vingar dele, eu vou crescer e vou me vingar dele. Quantos anos ela 20 tinha? anos. 7 anos. Foi pouco tempo, tem pouco tempo, isso foi ano passado. Uhum. Aí ela começou a chorar muito. Eu vou me vingar, eu vou me vingar. Aí nós tiramos ela da sala, tentamos acalmá-la, né? Demos um passe nela, pegamos ela no colo, literalmente no colo, ficamos com ela no colo o resto da evangelização. Uhum. E aí, no final, ela abraçou a gente e falou assim: tia, mas está errado. Deus não vai compreender se eu vingar o meu pai, porque ele não merecia. Eu sei que ele faz coisa errada, mas ele era bom para mim, Uhum. sabe? Então foi uma situação muito difícil. Uhum. Imagino. E ela não voltou mais porque por causa desse episódio, né? Uhum. Ela se mudou dali porque era o pai que cuidava dela. Era Porque ele que levava para ele evangelização. cuidava dela, ele Entendi. cuidava dela, a mãe, porque ela é assim, né? As meninas têm os filhos e Uhum. às vezes com vários homens, né? Então eles deixam às vezes alguns com os pais. Ali a gente tem muitas dessas situações. E aí a gente conversou com ela, mas ela se mudou por causa da situação, né? Foi morar talvez com uma avó, com alguém e não retornou mais. Então foi bem Uhum. complicado trabalhar esse tema assim ao vivo no Sim. momento do problema, foi bem complicado, porque realmente esse momento do luto e da revolta de uma criança, né? Como Uhum. você explica ela? A gente simplesmente te acolheu, a gente deixou aquele momento, entendeu, de acolhimento. A gente resolveu não entrar em tantos detalhes e não dar conselhos, simplesmente a gente acolheu e demos um passe e dissemos para ela que era aquela para ela voltar, que nós iríamos conversar com ela. Uhum. E o coraçãozinho dela ainda infantil, era melhor que ela não guardasse essa raiva tão grande,
Mas aí foi o que ela quis ouvir, então nós respeitamos. Entendi, Eu não quero mais falar, então a gente respeitou. entendi. Miriam, eu só queria te fazer uma pergunta. Como foi para você, como evangelista, antes de a gente iniciar, né? Você como evangelizadora, como foi se deparar com esse Olha, sentimento? não foi fácil, não. Não, mas com o sentimento de impotência até certo Sim, ponto? eu tive, assim, eu fiquei gaguejando, literalmente gaguejando. Eu não sabia, entendeu? Como falar ali no momento, Mas eu porque não me refiro nem na hora, mas o fato dela não ter mais voltado. não é, a Essa, gente ali, essa, nós já esse nosso estamos limite. acostumadas Uhum, com isso ali, sabe? A gente já está acostumada, entendeu? Quando morre alguém, ou quando eles são presos, os pais são presos, né? uhum, Quando as mães são, porque ali as mulheres são muito usadas para contabilidade e elas trocam muito de companheiros. Então, uhum. ali, ó, elas estão no Independência, elas vão para a Baixada, então a gente já está um pouco acostumado com isso. Mas a gente pergunta por ela, porque os parentes moram ali próximos, né? E aí parece que a avó que acolheu ela, que está cuidando dela, né? Ela está tratando com psicóloga, porque ela já era revoltada, em si ela já era uma criança muito revoltada. Entendi. Mas assim, é preocupante. Não é, porque eu te falei, não é. Esse caso foi da do luto. Porém, nós temos outros casos de muita revolta. Então, a gente já está acostumada em, a princípio, acolher, para que eles se sintam amados ali naquele lugar. Ótimo. Você é de Petrópolis, né, Miriam? De Petrópolis. Lembro de você no primeiro dia. Quem estava ouvindo você da Dora, eu lembro que você falou que você é de Petrópolis. Muito bem, muito obrigada, Miriam, por ter contado da sua história. Eu vou também trazer ela enquanto eu estiver falando na palestra. Mais alguém quer contar do caso? Podemos iniciar? Muito bem. Então, vou iniciar. Vocês, por favor, me falem quando vocês virem a tela. Ok, Compartilha. Gabi. Estão vendo? Estamos vendo, Gabi. Muito bem, obrigada. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, tá? Eu trabalho com neuropsicologia, sou espírita, mas é muito importante falar que durante essa palestra eu vou falar para vocês na minha posição de psicóloga. Por quê? Justamente porque a capacitação, quando o Cauê pensou e conversou comigo, a ideia era justamente que a gente trouxesse uma visão mais científica, né? Hoje sendo o nosso último dia da capacitação, então vocês ouviram sobre pedagogia espírita, vocês ouviram sobre autismo, vocês ouviram sobre capacitismo, e hoje nós vamos ouvir sobre luto. Mas a importância de trazer esse viés científico é o diferencial que o Jovens com Ivone tem trazido para a gente já há mais ou menos quase 4 anos, né, Cauê, que o Jovens com Ivone foi criado. Isso, amiga. E a ideia é esse diferencial dentro do movimento espírita, por quê? Porque nós lidamos com pessoas. Ponto. Isso é fato. E apenas se basear em visões espirituais são sim necessárias, são sim fontes de consolo, mas em muitos casos, e em casos extremos, tal como morte, não se faz suficiente quando a gente se depara com casos muito complexos e que a gente não sabe como lidar apenas se utilizando de um viés espiritual. A ideia não é que ninguém aqui se forme psicólogo, né, ou enfim, pedagogo. A nossa ideia não é essa, muito pelo contrário. Mas é capacitar sob viés científico também para saber como manejar quando a gente recebe, por exemplo, crianças, né, e adolescentes, e aí eu vou fazer o diferencial de cada um, porque o luto infantil, ele é muito diferente de um luto jovem e é muito diferente de um luto de adulto, tá? É importante a gente saber o que nos espera e o que a gente pode fazer e quando encaminhar para um profissional. Quando que a gente percebe o limite, né, do nosso trabalho dentro do movimento espírita e quando de fato há necessidade de um suporte profissional juntamente com um suporte espiritual. Então, isso é mais para uma questão, eu particularmente vejo como profissional, uma questão ética nosso dentro do movimento espírita, porque uma vez que a gente lida com pessoas, a gente precisa ter essa responsabilidade de saber como lidar, seja com saúde mental, seja com processo de luto,
seja com processo de tentativas de suicídio, e eu, no final, eu vou falar sobre essa questão, é muito importante, não só o suicídio de quem pensa, mas eu sei que a gente também recebe muitas pessoas que procuraram a doutrina espírita porque perderam seus entes pelo suicídio, né? Então, a gente sabe como que é muito difícil e como a gente ouve algumas coisas não muito legais dentro do movimento espírita, principalmente quando a gente aborda sobre suicídio. Para quem estava aqui no primeiro dia, no da Dora, quem me ouviu no final, eu fui bem categórica, né? O movimento espírita não sabe falar sobre aborto e não sabe falar sobre o suicídio. E eu nem falo isso como espírita, eu falo isso como psicóloga, né? Porque como as pessoas falam e para quem tenta o suicídio, por exemplo, não é nada acolhedor alguns discursos, mas nada, nada, nada. Então, essa capacitação tem esse objetivo e é esse diferencial. E que bom que vocês estão abertos para isso, porque nem todo mundo está, infelizmente, tá? Então, vamos lá, vamos começar. A minha ideia em falar desse tema, né, em me aprofundar nesse tema, e como todo mundo fala, as pessoas elas buscam a doutrina espírita por dois motivos, né? Pelo amor ou pela dor, né? Eu acho que a maioria daqui pode ter sido pela dor, pode ser por algum outro motivo, enfim. No meu caso, foi pela dor, tá? Por quê? Eu sou nova, mas eu passei por alguns processos na minha vida de perdas, não só de perdas de amigos, de parentes, mas também de estar diante da minha finitude, porque é isso que a gente vai falar, sobre finitude. Por isso que quando eu estava falando com a Miriam, vou pegar o seu exemplo agora, da sua história. A minha pergunta foi, como você se sentiu diante dessa nossa impotência, diante do outro, das escolhas do outro, né? Diante da vida? Porque, vamos lá, se a gente se depara com o diagnóstico de alguma doença, por exemplo, a primeira sensação que vem é de impotência, é de saber, de estar diante da nossa própria finitude. E em algum momento da minha vida isso aconteceu. Eu, aos 18 anos, eu tive suspeita de câncer. Então, nesse momento, para mim, foi muito difícil, mas foi a partir do conhecimento que eu tive sobre esses temas que me fortaleceu. Então, eu acho que esse viés científico da doutrina espírita se faz muito necessário. O religioso, sim, com certeza. Mas a ciência também pode ser muito consoladora, porque nos deixa a par de como que a gente pode manejar e lidar com determinados casos que são muito complexos. Caramba, o que eu faço? Né? Poxa, um jovem de 13 anos acabou de falecer eletrocutado de uma hora para outra. Como agir? Existe algum curso dentro do movimento espírita que nos dá de como agir diante de mortes inesperadas? Não tem. E quando acontece? E aí? Tem que aprender na prática. O desespero e a angústia. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E o meu sentimento como evangelizadora, porque eu também estou enlutada, né? Eu também estou nesse processo de luto. Eu perdi um jovem que eu tinha um vínculo. Eu também estou nesse luto, mas é muitas vezes um luto não reconhecido, porque a vida continua, né, Júnior? A vida continua, eu preciso continuar dando meu curso, eu não encontro espaço para falar sobre isso, e eu não estou nem aqui julgando, né, propriamente o movimento espírita por conta disso. A sociedade não fala sobre morte. Se a sociedade não fala sobre morte, por que então o movimento espírita vai ser o diferentão e vai saber falar sobre morte, já que a gente na sociedade não aborda esse tema de forma aprofundada no dia a dia, porque considera algo mórbido, né? Então é mais ou menos isso, tá? Deixa eu passar aqui o slide. Muito bem. Eu pensei a gente começar pelo início, né? Conceitual, o que é luto? Porque o próprio conceito de luto já é muito estigmatizado, já é muito de senso comum, as pessoas elas associam necessariamente o luto apenas à perda de uma pessoa, apenas à morte, né, ao desencarne, e não é bem assim, tá? De antemão, o luto não é uma doença. Por que eu botei como primeira coisa que o luto não é doença? Porque toda vez que a gente recebe, dentro da casa espírita ou fora, alguma pessoa que perdeu o seu ente, a gente não consegue ficar muito tempo ali naquela companhia, porque é pesado, porque é triste, porque a pessoa ela tem a necessidade de expor a tristeza dela e nem sempre a gente
consegue acolher, né? Consegue lidar, sustentar aquela tristeza. Eu acho que a palavra-chave para o evangelizador espírita que está diante de uma pessoa entristecida por conta do luto é aprender a sustentar aquela tristeza. Por isso que é muito importante o evangelizador espírita também ter esse autocuidado, esse suporte, tanto espiritual quanto o suporte profissional, porque a gente lida com muitas histórias, porque a gente lida com muitas dores, né, e que nem sempre são tão leves assim, e o ato de saber sustentar é dar possibilidade para aquela pessoa que buscou aquele auxílio tenha abertura e tenha o conforto de se abrir naquele momento, de não se sentir julgada porque está sentindo raiva, por exemplo. Vou usar o caso da Miriam agora. Uma criança de 7 anos que tinha os sentimentos de vingança e de raiva no coração dela porque o pai dela foi assassinado. E aí eu pergunto para vocês, será que se a gente estivesse no mesmo lugar que ela, a gente também não sentiria essa raiva e esse sentimento de vingança porque mataram o meu pai assassinado? Aquela pessoa que me levava para a evangelização, aquela pessoa que cuidava de mim, aquela pessoa que todo dia me dava bom dia, fazia meu café da manhã, me levava para a escola. Será? Então, será que sentir a raiva e esse sentimento de vingança é errado? Ou é só consequência de uma situação anterior? Porque a gente tem uma péssima mania de tratar os sentimentos dentro do movimento espírita como algo errado. Você não pode chorar, você não pode ficar triste, você não pode sentir raiva. Sentimentos são só respostas diante de uma situação. Só. E nós, seres humanos, na nossa atual encarnação, na nossa atual evolução, é a partir dos sentimentos que a gente começa a se autoconhecer. Então, caramba, isso aqui me trouxe angústia. Por que isso aqui me trouxe angústia? Deixa eu entender melhor o porquê. Isso aqui me deixou triste, isso aqui me deixou feliz. A gente não consegue perceber que são os sentimentos que as experiências que a gente tem nos geram que abrem a porta para o nosso autoconhecimento. Só que a gente tenta o quê? Engole o choro. Para de chorar porque isso faz mal para o espírito. Enquanto isso, a gente está aqui, ó. Tá tudo aqui, mal, tá indigesto, tá aqui, ó. É esse o problema. Então, por isso que eu botei logo de início que luto não é doença. Luto nunca vai ser uma doença. O luto, ele na realidade é só uma reação diante de uma perda. Assim como uma raiva, assim como uma tristeza, assim como uma alegria, o luto, ele é a reação natural de uma perda. De qualquer perda? Não. Eu vou explicar como que o luto é desencadeado. E aí eu botei também que o luto é um processo ativo. O que é um processo ativo? A gente vê muitos casos, por exemplo, de pessoas que perdem seus entes e aí o outro fala, deixa o tempo passar, né? Daqui a pouco, daqui a alguns meses ela vai ficar bem. Não é bem assim também, né? O que eu falo de luto por osmose. Você fica ali paradinho e pronto, resolveu o luto. Não, muito pelo contrário. A vida o tempo todo nos coloca em situações de perdas, né? Sejam por perdas de morte de pessoas, perdas inerentes à vida, e a gente precisa o tempo todo se readaptar àquela nova experiência. Por isso que é um processo ativo. Se eu não tentar, se eu não criar estratégias para que aquilo se torne mais ameno para mim, ele não vai sumir, ele não vai desaparecer. Então, por isso que o luto é um processo ativo, tá? Muito bem. O luto é o processo de readaptação que o ser humano possui diante de uma perda. Quando que o luto é desencadeado? O luto é desencadeado quando eu tenho a ruptura de um vínculo afetivo. Então, se eu tenho um afeto, seja pelaquela rotina, eu tenho um afeto pelaquela pessoa, eu tenho um afeto no meu relacionamento, eu tenho um afeto no meu emprego, por exemplo, eu tenho afeto pelo meu animal de estimação, e eu perco, seja porque veio uma pandemia que quebrou toda a minha rotina e eu tive que me readaptar de forma abrupta. Quantas pessoas perderam emprego na pandemia, por exemplo, término de relacionamento,
mortes de pessoas. Então, eu tenho um vínculo com aquilo, perdi, vou estar enlutada. Ponto. O problema é que a gente não reconhece o luto quando não está ligado à pessoa. Então, por exemplo, eu procuro a doutrina espírita porque eu fiquei numa depressão profunda porque eu perdi meu relacionamento, que eu terminei um namoro. E o que a gente escuta? Ah, para de frescura. Que isso? Daqui a pouco você arruma outra pessoa, sem saber que aquela pessoa, ela tá de luto. Porque a gente não sabe o quão o outro significa na vida daquela pessoa. Porque o tamanho do luto, eu acho que essa é uma frase maravilhosa, né? Se vocês quiserem anotar, enfim. O tamanho do luto é proporcional ao vínculo que eu tinha com o objeto que eu perdi. É fato. Então, quem sabe do vínculo que eu tinha? Eu. Ou seja, não cabe ninguém falar que a minha dor é menos, é inferior ou não deveria existir, porque só eu sei o que eu senti diante daquele objeto que eu perdi. Então, o luto ele é proporcional a esse vínculo que eu tinha e tenho ainda. Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Estou falando rápido demais. Só ver aqui os comentários. Muito bem. Quem abriu Ó, primeiro? Gabi, levantou a mão aqui a Júnia, Aham. e acho que a Júnior? Flaviane tinha levantado, mas caiu. Tá. Então, pode falar, Júnia. Aí depois Coisa rapidinho. pode falar. Como a perda do o Tiago, que era o menino, o evangelizando que faleceu, ele tinha mais três irmãos, e lá na nossa casa nós temos um trabalho de psicologia, são psicólogos que fazem o trabalho voluntário, né? E aí a mãe dos meninos pediu para poder atendê-los, né? Atender os três, mais o primo que não estava no momento, mas também se sentiu no momento da perda. Uhum. Só que, com o passar do tempo, eles perceberam que esqueceram da prima que estava no momento. Ela estava sentindo excluída, porque Aham. só os outros podem ser ouvidos e eu não fui ouvida. Caramba. Entendeu? Como que é? Aham. Foi pensado no primo, nos irmãos, mas ela estava Aham. presente. Mas quem que soube? Quem que se deu conta que esqueceu dela? Ela teve essa oportunidade de falar ou alguém Ela se foi lembrou? falar, porque ela estava ficando muito calada. Uhum. Ela tá ficando muito calada. E ela era também da minha sala. Ela estava ficando muito calada. Eu comecei a comentar com a tia dela, que é a mãe do menino. Uhum. E a mãe da menina também começou a perceber que ela estava diferente em casa. Quantos anos ela tinha? Ela era mais nova, né? O Tiago tinha 13, se não me engano, ela tinha 9 anos. Estamos falando de um 9 luto anos. infantil. Luto Ah, infantil. um grande exemplo, Júnia. Pois é, Obrigada. esqueceram dela pensando só no sofrimento dos outros. Uhum. Esse tipo de sintoma não, né? Vamos lá, de comportamento que essa menina teve, ele é muito compatível com o luto infantil, que é muito diferente do luto do adolescente, do jovem, do adulto. Eu vou falar isso mais pra frente, não, ó, já é o próximo ponto. Foi ótimo você ter falado. Peraí, mas a Flaviane quer falar? Ela voltou, Cauê? Então tá, vou Desculpa, segurar isso e daqui a pouco eu falo. Pode falar, Flaviane, pode falar. perdão, é só porque agora a Júnia falando da questão do luto infantil, no nosso caso foi um adolescente, e deu para perceber que você falando que é diferente, e a gente acaba esquecendo, é porque assim, foi a tia dele que morreu. E a família ficou tão voltada aos entes da família mais próxima que sofreram tanto, que esqueceram dele na família. Uhum. E aí e depois a gente veio descobrir que porque ele era uma pessoa, ele ainda é um garoto muito meigo, muito meigo. Ele tem 15 anos. Mas ele é fora da curva com relação a jovens, sabe? É excelente. E de repente ele se tornou muito revoltado, começou a dar problema na escola e começou a vir conversar com a gente lá no CEVIC sobre ideias suicidas.
E aí Aham. depois a gente veio compreender, depois da gente deixar ele falar bastante, sofrer, chorar muito. E nesse ponto foi muito bom, porque a evangelização foi maravilhoso para ele, porque foi o momento dele chorar. E as outras jovens apoiaram muito ele, os outros jovens, deixando ele chorar. E a gente vai entender que ele ficou muito revoltado com a família. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a tia foi para o hospital, não falaram que era grave. A tia Quantos anos ele morreu. tinha? Quantos anos ele tinha quando isso Ele aconteceu? foi agora mês passado. A 15? tia Ah, tá. morreu. Aham. E simplesmente, só disseram assim, ela está no hospital. Está no hospital. Está sempre no hospital e não falaram da situação, sendo que ela, pelo que eu entendi, era a tia mais apegada a ele. E quando ele Então o chegou vínculo era na casa, grande. ele tinha um Aham. caixão da tia na sala. Uhum. E depois ninguém conversou com ele, ninguém perguntou o que ele estava sentindo. E aqui tem muito disso, não sei aí. Toda a família mora na mesma vila, né? Tipo assim, um do lado do outro. E a tia dele morava em frente à casa dele. Então ele não queria ficar em casa. Então a gente Aham. acolheu muito, saía muito com ele para passear, levava para casa de um, levava para casa do outro. Depois a gente conversou com a mãe dele para acolher ele também, porque a mãe dele acabou acolhendo todas as outras irmãs que estavam sofrendo muito e esqueceu que ele também estava sofrendo, né? De Mas onde agora você ele é, está muito Flaviane? bem. Eu sou aqui de Tabatinga, interior do Amazonas. Ah, tá. Ok. Obrigada, Flaviane, pela sua história. Eu acho que tem tudo a ver. Eu vou usar a sua história e o da Júnia. Por quê? Eu sempre costumo falar o seguinte: a sociedade ela sempre trata os dois polos do desenvolvimento, a criança, adolescente e o idoso, como se eles não tivessem capacidade suficiente para ou tomar as próprias decisões ou para fazer parte das situações do cotidiano. É como se eles fossem, não, eles são excluídos, né, de tomar a decisão e de estar a par das situações. Por quê, né? Por que a sociedade faz isso? Bom, é muito curioso que, eu não sei se vocês ou já fizeram isso, ou já passaram por essa situação, ou já viram, mas quem aqui já ouviu a história de perdeu algum ente e a criança e o adolescente não foi para o velório na justificativa de proteger aquela criança, porque é um ambiente muito triste e eu não vou levar meu filho para isso. Miriam já passou por isso. Pois é. Quer falar? Eu faço isso com os meus filhos. Você faz. Então vamos lá. Vamos lá. Não, olha só. Aqui vai ser um ambiente sem julgamento. A gente está aqui para Não, mas aprender. peraí, deixa eu só dar uma explicação. Na verdade, eu pergunto a eles: Ah, vocês tá. querem ir? Ah, beleza. Aí eles perguntam: o que vai ter lá? Eu falei: vai ter a pessoa dentro do caixão, deitada. Aí eu dou minha opinião. Eu falei: eu acho que era melhor você lembrar da pessoa viva, mas eu estou dando uma alternativa. Na minha opinião, eu achei que eu sempre falei: vocês não deveriam ir. E aí acaba que eu Sim. acabei influenciando, né? Mas. Não, mas o fato de você ter aberto a possibilidade deles se decidirem já é um avanço, tá ótimo. Mas, assim, por que eu falo que eu não vou julgar? Justamente por a gente não conversar, a sociedade não falar sobre o tema, a gente não sabe como lidar. Então, não tem como a gente cobrar da gente mesmo atitudes se a gente não tem conhecimento daquilo. Então, assim, não há julgamento. A questão é, o velório é um ambiente legal, agradável? Claro que não. Óbvio que não. Só que, quando a gente fala de elaboração de luto, eu não vou falar superar, tá? Se vocês falam em algum momento, vá superar luto, eu sempre uso a mesma brincadeira. Luto não são fases de joguinhos para a gente ir superando, né? Não tem como a gente superar o luto, não tem como superar a morte de uma mãe, né? Superar a morte de um filho, superar da ideia de estar acima. E não é superar, é elaborar, porque a minha mãe sempre vai ser minha mãe. O meu filho vai ser para sempre meu filho. Eu vou sempre amar meu filho. Eu não vou esquecer do meu filho. Então, não tem como eu superar. Eu elaborar aquela perda, eu me readaptar à minha vida depois daquela perda. Mas vai continuar doendo. Eu vou continuar chorando mesmo depois de 10, 12 anos, como a Júnia falou para mim. Né? Por quê? Deixou de doer? Não deixou de doer, mas eu vou me readaptando àquela situação de alguma forma, porque a vida impõe. Só que,
Para a gente elaborar, a gente não pode esquecer que nós reencarnamos em uma sociedade que tem uma cultura. Qual é a cultura do Ocidente na morte? Missa de sétimo dia, né? Tem muitas pessoas que fazem missa de sétimo dia, dependendo até da religião. Se vestir de preto, velório. Eu vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, quando a Rainha Elizabeth morreu, lá na Inglaterra, eles têm um método diferente. Então, tudo bem que era uma pessoa mais notória, né? Tudo isso. Mas se vocês forem reparar, em outros lugares, o velório é uma semana depois da morte da pessoa, 10 dias depois da morte da pessoa. Aqui não. Aqui eu sempre uso esse exemplo. Não sei se vocês se recordam daquele prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu de câncer. Gente, para mim aquele caso é assim muito, muito, muito explícito. Ele morreu de manhã, à tarde ele estava sendo velado, à noite ele foi enterrado. Foi assim. Aqui no Brasil em específico é muito rápido, né? É como se literalmente a gente quisesse logo se livrar, né, do corpo. É basicamente isso. Só que o velório ele faz parte desse processo cultural para a gente concretizar aquela perda. A gente passou por uma pandemia ao qual não se obteve velórios. Por quê? Porque era um caso emergencial e que a pessoa ela precisava rapidamente ser enterrada. Logo, como é que a gente vê hoje o luto de pessoas por Covid? Muitos relatam sensação de que acha que o seu pai foi viajar, ou caramba, não parece ainda que ele morreu, parece que ele vai voltar a qualquer momento, porque não teve aquela concretização que o velório faz naquele momento. Você olhar ali para a pessoa morta e você ter a concretização de que de fato ela morreu. Você tem que levar pelos cabelos? Não, você vai vir para o velório, sim. Vai vir porque tem que concretizar. Não, claro que não. Até porque pode sim se tornar uma situação traumática para aquela criança, para aquele jovem. Eu acho que o que a Miriam fez, é fundamental. Você quer ir? Você vai encontrar isso, isso e isso. Mas saiba que pode ser importante, tá? Para você elaborar da melhor forma. Se você quiser conversar sobre essa morte, sobre essa perda e sobre esses sentimentos, você pode falar comigo, porque isso acontece muito, né? Então, um pai morre, um filho quer conversar sobre a morte desse pai, mas a mãe, que não lida nem com a própria perda, não consegue nem falar sobre morte. Logo, não quer ouvir o filho. Isso vira uma bola de neve. Então, assim, o velório, ele é importante para essa concretização da perda. Por isso que, independente da idade, é importante a gente perguntar, você quer ir? É importante você ir. E falando agora da diferenciação do luto infantil, tá? Porque vai ser o próximo ponto. Eu botei que o luto ele é universal, tá? Ele não é só inerente ao ser humano. A gente pode encontrar muitos vídeos no próprio YouTube de animais, macacos, que estão ali, que perderam ali, estão diante da morte de um outro macaquinho, e eles estão chorando. E eles estão se desesperando. Então, assim, o luto, ele não é inerente ao ser humano, tá? Ele é universal. Porém, o conhecimento disso varia do nosso desenvolvimento cognitivo. Aí eu botei do luto infantil. Por quê? Evangelizadores aqui infantis, né, que lidam com crianças até certa faixa etária. Eu vou botar aqui crianças de 0 a 10 anos. Vou botar nessa faixa etária por enquanto, tá? Até mais ou menos uns 4, 5 anos, o pessoal de pedagogia sabe muito disso, tá? Que é o desenvolvimento infantil. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento mais científico para saber o que esperar, tá? Até uma certa faixa etária, a gente não tem consciência de uma coisa chamada, olha o palavrão, hein? Irreversibilidade. Ou seja, eu não tenho ainda consciência desenvolvida de que se fulaninho morrer, fulaninho nunca mais vai voltar. Eu ainda não tenho isso desenvolvido até uma faixa etária de morte, de finitude, de a pessoa não vai mais voltar. Então, existe uma forma de se falar com crianças dessa faixa etária. Conforme a criança vai se desenvolvendo, ela ainda é muito concreta, né? Ela ainda não consegue fazer essa ideia mais abstrata. Então, tem uma outra forma de se falar com essa criança. E conforme ela for se desenvolvendo, ela vai se tornando mais no campo das ideias, ela vai conseguindo mais desenvolver o que ela está falando.
Só que, como é que é o luto infantil? Por ele ainda estar nesse desenvolvimento de fala, de se entender, de entender o que é o mundo, né? Que ainda é uma criança em desenvolvimento, é um espírito em desenvolvimento. Logo, quando uma criança está triste, quando uma criança está com fome, e o que ela faz normalmente? Ela chora. Um bebê, por exemplo, que não sabe falar, como é que ele se expressa? Chorando. Logo, a criança, não é que ela vai necessariamente chorar, mas a criança ela é muito emocional no luto. Ela é muito. Ela não fala, estou triste. Júlia, estou triste. Estou enlutada por causa disso. A criança não vai fazer isso. Então, o luto infantil ele é muito comportamental ainda. Então, uma criança que se isola, é uma criança birrenta. Caramba, essa criança está muito chata. Não, essa criança não está chata, essa criança está enlutada. É uma criança que para de comer. É uma criança que se torna mais agressiva. É uma criança que fica desobediente. Então, o luto infantil, ele é muito comportamental ainda, porque ainda não foi desenvolvido essa fala, essa expressão de sentimento. Por isso que a gente precisa tratar a criança, sim, como criança, baseado no desenvolvimento dela. A gente não pode esperar que a criança ela se expresse assim, da forma como um adulto se expressa. Até porque existem muitos adultos que, apesar de serem adultos, não sabem se expressar. Então, se eu não tenho a capacidade da minha idade de me expressar, por que eu vou exigir da criança, que é um espírito que pode ser muito mais antigo que a gente, ok, mas aqui encarnado ele ainda está em desenvolvimento. A gente não tem como exigir da criança aquilo que ela não é capaz de dar ainda. Assim como no caso da Miriam, eu cheguei para ela e falei, Miriam, eu não vou te julgar. Porque se a gente não tem um conhecimento daquilo, como é que eu vou cobrar da pessoa que não tem um conhecimento? Da mesma forma. Então, espere que o luto infantil seja sempre comportamental. Como que eu identifico esse luto? Se eu não sei, né? Porque às vezes a gente não tem todo o conhecimento do mundo dentro do que passa dentro da casa daquela criança. A gente não sabe que ela pode ter perdido algum parente, algum amiguinho da escola. Eu fui um caso, por exemplo, de quando eu tinha 14 anos, eu tive minha primeira experiência de morte. Um colega meu, de 15 anos, morreu afogado. Você imagina, um adolescente de 14 anos não está preocupado que vai morrer, que alguém. Né? Não está no auge ali da adolescência, quer viver a vida, bum, uma experiência de morte. E não encontra espaço para falar, e a escola não dá essa abertura, e ninguém conversa sobre. Naquela época eu nem era espírita, nem sabia de reencarnação, não fazia a menor ideia. Então, você imagina como é que ficou a cabeça de uma adolescente de 14 anos quando morreu um parente, um amigo, assim, de uma hora para outra. Da mesma forma, se eu percebo que teve uma mudança de comportamento muito grande naquela criança, aquela criança ela era muito animada, de repente ela começou a ficar muito calada, de repente ela começou a ficar mais agressiva, mais respondona, não vai, chega e fala para ela, nossa, que desobediente, por que você está assim? Que coisa feia. Chega e tenta entrar no mundo dela e pergunta o que está acontecendo. Ou conversa com os pais, né, se tiver a possibilidade. Tenta saber o que está acontecendo dentro daquela casa para procurar uma justificativa dessa mudança de padrão de comportamento. Porque a gente tem essa mania de sempre culpar a criança, né? A criança está errada, porque ela tá birrenta, ela está mal educada, ela está não sei o quê. A criança, se ela mudou um comportamento, é porque tem um motivo. E a gente precisa buscar esse motivo, a gente precisa ter essa curiosidade de querer buscar esse motivo. Tudo bem? Todos bem? Então vamos lá. Para fechar essa parte do conceito, cada luto é único. É muito importante falar que cada luto é único. Por quê? Porque a gente sempre espera que a pessoa reaja chorando, por exemplo, no luto. E justifica o fato de que a pessoa não está chorando porque perdeu alguém, porque a pessoa não está sentindo muito. Nossa, mas você acabou de perder a sua irmã e você não está chorando? Por que você não está chorando? O que aconteceu? Você não amava tanto a sua irmã assim para você não estar chorando? Já ouvi isso. Então é muito importante a gente falar que cada luto ele é único,
Cada pessoa sente de uma forma, não existe certo e errado no luto, tá? Não existe certo e errado no luto. Isso é muito importante de falar. Deixa eu passar aqui para... Já acabei de ver a hora. Meu Deus do céu. Foi mal, Cauê. Vou passar um pouquinho. Acontece, resolvo com Laura Lins depois. Tá. Resolvo com Laura Lins depois. Laura, você tá aí? Não me odeie. Vamos lá. Tô aqui, tô de olho. Vamos lá, essa parte que eu já falei, tá? Das mortes na encarnação, que situação que acontece, o luto, eu vou passar essa parte, tá bom? Muito bem. Falando das reações, eu trouxe aqui as possíveis reações, não se limita a isso, tá? Mas quais são as reações que a gente pode esperar de luto? Eu botei 5 dimensões, porque são as 5 mais aceitas, tá? De antemão eu já falo. Não, vou perguntar antes. Alguém aqui já ouviu falar de fase de luto? Não? Pelo amor de Deus, não brinquem comigo, é verdade? Nunca, nunca? Meu Deus, Cauê. Eu já. Oi, Gabi, eu já vi Já falar. também. Desculpa, Poxa. eu tô lavando a louça e tô ouvindo. A tristeza da Mas já vi as Gabriela partes aqui do hoje, eu já. Decepção. Deixa então eu dar uma notícia para vocês aqui. Não existe. Fase do luto é um mito. Ah, poxa vida, Poxa, fase acreditei por esse tempo todo. Caramba, amigo. Agora eu tô chegando com essa informação nova para você e dizendo que não existe. Gente, alguém liga a câmera aí, eu tô vendo vocês, eu tô vendo que eu tô sozinha aqui. Eu quero ver a cara de vocês. Cauê, liga aí. Obrigada. Vou tomar Deixei café. já também. É que eu tô lavando a louça, Quanta aí eu quero gente que ninguém- linda. Obrigada. Muito bem, vamos lá. Deixa eu explicar por que fases do luto é um mito, tá? Você imagina, hoje nós somos 8 bilhões de pessoas encarnadas no mundo, certo? Muito bem. Caraca, 8 bilhões de pessoas no mundo, então 5 reações. Aí você imagina, se eu falei que o luto ele é proporcional ao tipo de vínculo que eu tinha com aquela pessoa, com aquele objeto que eu perdi, é muita falta de respeito eu chegar e falar que eles têm que passar por essas 5. Eu não sei o tipo de vínculo que ele tinha com aquele objeto, como é que eu vou falar que ele necessariamente precisa passar por aqueles 5? Fora que, né? Bom, o que estimula, o que influencia a minha reação no luto? Pô, muitas coisas influenciam como eu vou reagir. Quem morreu, o vínculo que eu tinha com aquela pessoa, como se deu a perda, né? Júnior usou um grande exemplo. Foi uma perda abrupta, inesperada, não teve aquela preparação, né? Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que já está doente, que já está ali internada, né? A gente já tem minimamente, já está imaginando que ela pode vir a desencarnar. Vai sofrer menos? Vai doer menos? Não. Mas já tem aquele preparo. Quando é uma morte abrupta, não tem preparo nenhum. E aí? Né? É muito curioso, né? Porque a morte é a única certeza que a gente tem, mas mesmo assim a gente se surpreende quando ela vem. Vai entender. Mas é o que acontece. A cultura que a gente está inserido influencia, né? Eu falei para vocês daquele exemplo de como se dá o velório em determinados lugares. A religião. Nós, espíritas, acreditamos na reencarnação, acreditamos que a morte, né, não existe, né, que falam. Bom, eu não posso falar a mesma coisa para uma pessoa que, sei lá, é testemunho de Jeová. Ela vai lidar com morte de uma forma completamente diferente do espírito. Então, a religião também influencia. Logo, como é que eu vou colocar 8 bilhões de pessoas no mundo em 5 reações? Impossível. Por isso que é um mito. Fora que atribuíram essa teoria para uma pessoa que nunca falou isso na vida, coitada. Ela deve estar se remexendo no mundo dela também. Ela não falou sobre isso e atribuíram errado. Mas fases do luto é um mito. Quais são as possíveis reações? Eu botei 5 dimensões, que essa é a teoria mais aceita, mas não se limita a isso, tá? Então, eu tenho uma dimensão intelectual, eu posso ficar muito confusa, eu posso me desorganizar muito, eu posso perder minha concentração bastante, eu posso ter uma desorientação, eu posso negar aquela perda, né? Não sei se vocês já se depararam com pessoas em processo depressivo grave dentro da evangelização, e você percebe aquela pessoa muito avoada, aquela pessoa não consegue ter um nível de concentração muito grande, ela está depressiva.
Então, enfim. Questões emocionais. Entorpecimento, raiva. Aqui, foi a Miriam, né, que falou da raiva, ó. Raiva é um sintoma. Depressão, a pessoa fica mais irritada, ela fica mais ansiosa, ela fica com medo. Alterações no apetite. Caramba, eu ficar sem comer tem relação com o meu luto? Tem. Perda de apetite, mudança de sono, palpitação, perda de interesse sexual, alteração de peso. Espiritual, perda da fé. Quantas vezes eu já me deparei com pessoas que perderam algum ente querido e aí deixou de acreditar em Deus por causa disso, por exemplo? Acontece. Porque a dor, a frustração, o sentimento de impotência foi tão grande que quebrou a base dela. Aí cabe eu, como evangelizadora, falar para ela, não, que coisa errada, como assim? Você não pode negar a Deus. Mas esse é o sentimento que ela teve diante da perda dela. Significa que ela vai ficar de eterno assim? Não. Significa que é aquele sentimento que aquela perda causou nela. E tem muitas pessoas que acabam se isolando, se afastando, perda de habilidade para se relacionar socialmente, enfim. Existem muitas reações possíveis. Beleza? Tudo bem? Então vamos passar. Vamos passar que eu estou vendo o horário aqui. Muito bem. Fatores de risco, né? E como agir. Eu adoro essa. Os coaches do luto alheio. Maravilhoso. Por quê? Falas nada acolhedoras. Caramba, não chora. Vai fazer mal para o espírito. Você não deveria estar sentindo isso. Mas a morte não existe. Mas lidei com isso. É o que é? Repete, que eu não Eu ouvi. passei por isso, mas eu lidei dessa maneira. Faz que vai dar certo. Não, mas você perdeu sua mãe? Ah, eu perdi também. Ó, eu fiz isso, 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 e aí eu fiquei ótimo. Sabe o que você tem que fazer? Lê o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que vai resolver o seu problema. Enfim, como que a gente lida? Né? É muito importante falar o seguinte: a gente necessariamente precisa falar alguma coisa para acolher uma pessoa? É a pergunta que eu faço para vocês. Não, porque a gente confunde muito acolhimento com aconselhamento. Porque a gente tem a necessidade de falar sempre. Por que a gente tem a necessidade de falar? O tio Itz colocou aqui, ó. Você está Oi. prendendo fulano aqui na Terra, deixe ela ir. Maravilhoso isso, gente. Que raiva. Não, mas vamos lá. O que eu estava falando? Gente, desculpa, é o Covid. A minha memória ficou horrível depois disso. Você está falando do acolhimento, né? Da pessoa acolher. Isso. Obrigada. Nossa, depois do Covid, minha memória ficou horrível. A gente tem uma péssima mania de achar que a gente tem que falar alguma coisa quando a gente se depara com a tristeza do outro. Mas por que a gente tem essa necessidade? Porque a gente não sabe sustentar. A gente não sabe só ficar caladinho ouvindo. A gente precisa falar alguma coisa, porque é demais pra gente aquilo. A gente fala porque a gente quer que a pessoa pare de falar. Mesmo que conscientemente. Então, acolhimento, não necessariamente eu preciso falar. Deixar a pessoa falar e ouvir, mas ouvir de verdade, né? Ouvir esperando que ela pare de falar. É um verdadeiro acolhimento. Por quê? Porque a gente não encontra espaço para falar sobre. E a possibilidade que ela encontra de falar sobre, sem julgamento, já é um grandíssimo de um trabalho, de uma caridade. Dentro do atendimento fraterno, por exemplo, ou como evangelizadora. É uma ótima caridade, sem julgamento. Você pode falar o que você está sentindo, eu não vou julgar porque você está sentindo raiva, porque você está tendo sentimento de vingança, porque você está com raiva de Deus, porque você está chorando, porque você está desesperando. Eu não vou te julgar, porque é legítima a sua dor. Aí eu vou para o segundo ponto, a deslegitimação do sofrer. Que palavrão. O que é deslegitimar? Deslegitimar. É eu não validar. É eu falar que o que a pessoa está sentindo está errado. Não, mas você não pode chorar porque isso faz mal para o espírito. Não, mas você está prendendo o espírito aqui, isso faz mal. Eu já passei por isso. Eu tinha acabado de perder a minha cadelinha, eu fui fazer parte de um grupo de estudos de luto, e aí a pessoa veio para mim e falou assim,
Não, mas você tem que entender que conhecimento tem que vir. Você tem que parar de chorar, era só uma cachorra. Caramba, mas me subiu aqui que eu perdi qualquer costura aqui que, enfim. A omissão do luto e suas reações. O que é o Alberto? Você quer falar alguma coisa? Eu tô tentando, na verdade, porque por causa do movimento, meu celular fechou a tela, eu só vejo a sua apresentação, mas não vejo vocês. Você estava falando sobre a questão do ouvir, e eu lembrei da morte do meu pai, né? Meu pai faleceu de uma forma muito inesperada, na noite de Natal, inclusive. O corpo foi encontrado 3 dias depois, porque ele não morava com minha mãe. E quando eu soube da morte, que eu estava no meio de uma viagem, a gente teve que voltar a pressas, eu lembro que aquilo foi tão um choque para mim, e eu tinha 12, 14 anos, e aí minha família, o meu primo, por causa da minha avó, que era muito ligado ao meu pai, ele me fez não chorar em nenhum momento para que não afetasse a minha avó. Então, eu tive que passar o luto do meu pai inteiro, fingindo que eu estava bem, né, que eu estava forte naquela situação, mesmo que eu não estava. Todos estavam dando suporte para minha avó, e eu, né, que tinha 14 anos ainda, adolescente, tentando entender o que estava acontecendo. Lembrando que umas semanas atrás eu tinha visto ele prometendo que eu ia vê-lo no Natal, e eu tive que calar, eu não pude chorar. Eu me chorava escondido no quarto, e ao mesmo tempo tinha que secar o rosto, lavar o rosto, para não demonstrar que eu estava chorando, porque tinha uma festa de Iemanjá vindo, que minha avó era umbandista, e não podia cancelar a festa, ele não queria cancelar essa festa por causa do luto. Então isso foi muito impactante para mim, essa questão de engolir o choro, né? É horrível. Obrigada, Alberto, por você ter falado dessa experiência. E vamos lá. A ideia não é julgar, tá? Porque eu realmente acredito, Alberto, e acredito que você deva pensar dessa forma, Uhum. que eles achavam que eles estavam fazendo a coisa certa, que eles estavam na boa intenção, né? Mas aí como que poderia ter sido tão mais fácil se houvesse a possibilidade de compartilhar a experiência, de chegar e falar, tô triste, pô, eu também tô. Vamos chorar juntos? Tá duro, tá pesado. Né, Alberto? Uhum. Sim. Uhum. E como é que você hoje reage diante dessa situação? Sueli? Assim, então, hoje eu enfrento, assim, né, só nesse início de ano foram vários lutos, né? Eu venho passando por vários lutos desde que eu sou pequeno. Então, assim, eu lido com o luto já de uma forma, eu não sei se eu vou dizer que madura, né? Porque ninguém é para esse momento, mas ainda dói. É muito doloroso, muito doloroso. Então, às vezes a gente sente realmente uma sensação no início de revolta, o que eu poderia ter feito, Uhum. né? Essa sensação de impotência mesmo, assim. E aí o que me segura um pouco é a espiritualidade, porque eu me venho essa ideia de que o mundo espiritual existe, né? Essa coisa de que não tem inferno nem céu me ajudou a consolar muito, mas eu sinto a falta, né? A ausência, e eu sinto realmente essa necessidade de acolhimento que não tem. As pessoas realmente elas não sabem falar. Às vezes eu não queria nem conversar, eu só queria que alguém me abraçasse e que eu ficasse quietinho ali. Era só isso que eu queria, não queria ficar que ninguém falasse nada, mas de Uhum. ficar abraçado comigo, e isso é. Hoje eu ainda sinto, eu não vou dizer para você que não, mas eu lido um pouco melhor. Mas é como se fosse às vezes é como um exemplo, é como se tivesse se recuperado, mas do nada parece que volta alguma coisa e bate em você e volta a doer tudo de novo, como se tivesse tudo Uhum. acontecendo. É mais ou menos isso que eu me sinto. Às vezes eu acho que eu tô bem, mas aí depois volta um sentimento e aí vem Uhum. aquela história toda, assim. É assim como eu me sinto. Tentando Obrigada, Alberto. respirar. De nada. Muito obrigada por ter contado. O que você falou é muito importante, porque, apesar de ter passado um tempo, ainda volta a dor. E aí, isso é uma coisa muito importante, que eu já vou dar spoiler nem tô seguindo o slide aqui, vou dar spoiler do que eu ia falar. O luto tem prazo de validade? O que vocês acham? Não Tem tem, não, tem não não. tem. Só que as pessoas elas confundem luto necessariamente com sofrimento. O luto é eu me readaptar. Eu estou o tempo todo me readaptando. Só que o luto realmente não tem prazo de validade. E o que o Alberto está trazendo é que, às vezes, do nada me bate essa tristeza, essa saudade, eu me relembro, mesmo apesar de muitos anos, esse é o processo natural do luto. O luto, ele é naturalmente oscilatório. O que significa isso? Como é que é a reação de um luto considerado saudável? Tá? Porque aí a gente depois pode entrar no aspecto mais
patológico, tá? Mas o luto, ele é oscilatório. Eu perdi alguém. Então, eu estou orientada, estou voltada para aquela perda. Mas aí, passam-se um tempo, eu vou para uma restauração. Então, eu volto a sair, eu volto a trabalhar, eu volto a conviver. Mas aí, do nada, volta para aquilo, caramba, me bate uma saudade, me bate uma tristeza, me bate aquela dor, e aí eu volto para... Ele é assim, o luto é vai, volta. Orientação para perda, orientação para restauração. Vai e volta. A ideia é que, conforme o tempo for passando, essa oscilação, ela diminua de frequência, né? Então, acredito, Alberto, me corrija se eu estiver errada. Peraí, só botar meu laptop para carregar, senão eu vou cair. Só um minutinho, rapidinho, né? Ao vivo, tudo acontece. Ao vivo. Voltei. Opa, vamos lá. Me corrija se eu estiver errada, Alberto. Acredito que não é tão frequente como era há tanto tempo atrás, né, quando ainda era recente, essa lembrança. Lembrança A. Estou errada? Não, tá certíssimo. Uhum. Muito bem. A ideia é que aconteça isso. Quer falar, Alberto? Não, eu ia mutar e acabei. Não, tudo bem. A ideia é isso, que essa oscilação, ela diminua de frequência, mas essa oscilação, ela acontece, ela é o que a gente entende pelo luto natural, é saudável, tá? Então, não se espantem se depois de 12 anos, 10 anos, a Júnia falou que continua com vontade de chorar quando se lembra. Porque é assim, porque dói. Deixa eu só ver o que botaram aqui. Já me falaram que se durar mais de 6 meses, precisa de acompanhamento médico especialista. Vamos lá, Flaviane. Ótimo que você falou. Vou até pegar o livro para mostrar para vocês. É esse livro aqui que fala isso. Tá focando? Não tá focando. Ah, não. Aqui. Aqui. É esse livro. Esse livro aqui, ele se chama DSM-5. O que é o DSM-5? É um livro desta grossura que tem os transtornos psicológicos e psiquiátricos, né? Que é o meu manual, que eu trabalho como neuropsicóloga, eu faço avaliação e eu vejo se a pessoa se enquadra em algum tipo de transtorno. Autismo, TDAH, diversos transtornos. Tem uma parte nesse livro que se chama Transtorno do Luto Prolongado, que é o que a gente vai falar de um luto não muito saudável. Um dos critérios para eu diagnosticar esse tipo de transtorno é o tempo. E o tempo que eles colocam é de 12 meses. Se eu passar de 12 meses, eu enquadro nesse tipo de transtorno e eu preciso de um suporte até medicamentoso, nesse livro. Só que a questão é, você usou a questão do tempo, Flaviane. Só usar o fator tempo como prerrogativa para justificar um transtorno não é suficiente. Porque eu vou usar o exemplo da Júnia. 12 anos se passaram, ela continua chorando. A Júnia se enquadra no transtorno de luto prolongado? Eu posso dizer isso? Não. Porque eu não choro sempre, né? Eu lembrei, eu chorei porque eu lembrei. O tempo pelo tempo não é o suficiente. Eu preciso ter outras coisas para caracterizar. Então, a pessoa, ela não é mais a mesma pessoa. Ela parou de sair. Ela parou de socializar. Ela deixa de comer. Eu tive uma paciente gravíssima nesse caso, que já tinha. Eu não podia caracterizar ela como transtorno, porque tem esse critério de tempo, mas já tinham 6 meses e ela não saía. Ela não deixava de chorar. Ela parou de comer. Ela não queria socializar. Ela usava o trabalho como uma forma de, né? Muitas pessoas fazem isso, de se livrar da realidade. Ela tinha pensamentos suicidas. Então, você percebe que são comportamentos que você vê que são preocupantes, que deixa a pessoa que a gente chama como disfuncional, literalmente, assim, ela não mais convive, ela não mais interage, por conta de um evento de perda. Então, assim, o tempo pelo tempo, eu não posso chegar para a pessoa que chora depois de 20 anos a morte de um pai e falar que ela
tá num transtorno, tá? Precisa buscar ajuda e precisa se medicar. É o que acontece. Infelizmente, a gente vê isso. Mas o tempo pelo tempo não é um critério. Como é que eu vou deixar de sentir falta do meu pai, do meu irmão, do meu filho? Então, na verdade, usar o tempo como prerrogativa é confirmar que realmente a sociedade ela falhou nesse aspecto de acolhimento. Porque se eu uso o tempo como critério, é porque, ó, vambora, já passou, não quero mais ouvir você chorando, já deu. Pô, caramba, que isso? Já passaram 6 meses. O que são 6 meses para uma vida inteira ao lado de uma mãe? Nada. E isso a gente está falando só de uma questão de morte, de luto por morte física, né? Por desencarne. É a mesma ideia se eu chegar para uma pessoa que estava há 2 anos com uma pessoa namorando, termina, passa 2 meses, vambora. É a mesma coisa. É você deslegitimar, você desvalidar da mesma forma. Beleza? Tudo bem, Flaviana? Vamos lá. Que horas são? Eita. Tá. Eu já falei da questão da instituição religiosa, como se deu a perda, e aí, né, a questão de a relação que eu tinha com o objeto e a pessoa perdida, né? O nível do luto, ele é proporcional ao tipo de vínculo que eu tinha com aquela pessoa, aquele objeto. Muito bem. Aí eu só vou ler essa frase, tá? Convenção. Aí pensem sobre. O processo do luto, ele se inicia em situações em que há perdas significativas por morte, ou em circunstâncias em que, mesmo que não haja uma morte concreta, o impacto é o mesmo, como se houvesse. A pergunta que se ouve frequentemente é: o enlutado tem direito de sentir o que está sentindo? Em boa parte das vezes, ele é estigmatizado porque está à margem das fronteiras estabelecidas pela sociedade. Então, vale mais as convenções sociais do que os sentimentos das pessoas em sofrimento. Só pensem sobre, porque é o que a gente faz, muito. Muito bem, fiz uma brincadeirinha aqui. Eu usei a cara do Cauê, mas o Cauê me deu a ideia e falou assim: Gabi, por que ao invés de botar a minha cara, você não bota da Ivone? Eu troquei e botei a Ivone, para tirar a cara do Cauê ali. Botei uma coisa mais assim, jovial. Vamos imaginar Ivone e Allan Kardec no WhatsApp, conversando, e vamos conversar sobre mitos e verdades sobre o luto, tá? Aí, muito bem, chega Ivone e pergunta: o luto é doença? Eu já dei spoiler para vocês. Kardec fala: não, o luto não é uma doença, é apenas uma reação normal, natural e esperada diante de uma ruptura de um vínculo afetivo. Vocês já sabiam. Muito bem. O luto acontece só quando o ente querido morre? Nossa, eu dei muito spoiler disso. Eu ia fazer essa brincadeira, já perdeu a graça. Não. O luto é desencadeado depois de qualquer ruptura de um vínculo afetivo, ou seja, perda de sonhos, término de relacionamento, perda de rotina, perda de emprego, além de desencarne de um animal de estimação ou de um ente querido, vai gerar o luto. Muito bem. Aí, mais um spoiler. O luto possui fases? Não. Essa teoria equivocada, disseminada pelo senso comum, precisamos entender que o luto é único para cada ser encarnado. Muito bem. Quem está chorando é porque não está passando pelo luto direito? Quem chora mais é quem sofre mais? O que vocês acham? Eu já tinha dado spoiler disso, mas eu quero saber de vocês. Não, não é verdade. Muito bem. verdade. Bem, Alberto. Desde quando... Aí, o Kardec incisivo aí, ó, grosso. Pá. Desde quando o choro é sinônimo de tristeza? Eu posso chorar por alegria também, posso? Se entendemos que cada luto é único, logo cada indivíduo sente de uma forma diferente. O luto demora em média 1 ano para ser solucionado? Não! Não, o tempo não tem que ser o foco em questão, mas o nível de intensidade é o que a gente está falando, o nível de intensidade do sofrimento encarnado. Se o nível de intensidade está muito elevado e está prejudicando a vida daquele indivíduo, aí sim a gente precisa ter atenção. Fala, Flaviana. Pode falar. O que eu tenho percebido é que a gente é uma sociedade totalmente despreparada, porque é muito mito, e que a gente acha que é literalmente verdade. E por que essa sociedade é tão despreparada assim? Me faça essa pergunta todos os dias. Até nós espíritas, que se consideram um pouco mais preparadas, da nossa prepotência, né? Se considera mais preparada que outras fases da sociedade. Flaviane, você viu aquele filme do Divaldo, na época que estreou?
Chegou a ver? Sim. Tem uma parte nesse filme que... Acho que é o irmão? Não me recordo. Bom, morre alguém e a pessoa ela é velada na mesa de jantar ali da sala. Você lembra mais ou menos dessa cena? Uhum, Irmão dele. Muito bem. Irmã dele. Da irmã. Isso. Em que momento? Vamos lá. Isso deve ter acontecido mais ou menos no início do século XX, meados do século XX, talvez, né? 1950, 1940, enfim, não sei. Mais ou menos. Em que momento que a gente foi de uma morte tão familiar, poxa, as pessoas eram veladas dentro de casa, em cima da mesa de jantar, para morre de dia, vela de tarde, enterra de noite? O que aconteceu nesse meio tempo, historicamente falando? Porque se a gente for pesquisar, estudar mais a fundo a morte, a história da morte, que é um conteúdo chamado tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte e das suas especificidades. É o que eu me aprofundo muito. Ao longo do século XX, né, as evoluções que aconteceram no século XX nos distanciaram da nossa natureza. Então, vamos lá. Invenção de antibióticos, aumento do saneamento básico e da melhora da alimentação. Muitos medicamentos foram criados, muitos tratamentos foram criados. Houve-se um boom na ciência, né, em desenvolvimento ao longo do século XX. Tudo isso nos deu um aumento de expectativa de vida. Então, há pouco tempo atrás, a gente vivia, se você for ver os jornais do início do século XX, as pessoas morriam de gripe. A pessoa quebrou um pé, morreu. Acontecia muito. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia, nossa expectativa de vida de mulher é de 74, 75, do homem é menos, porque o homem não se cuida, né? Aí é papo para outra coisa. Aí a gente vai entrar numa questão de, né, como o machismo faz mal até para o próprio homem que não busca ajuda, só busca quando já está nas últimas, né? Mas, assim, todo esse desenvolvimento nos deu um aumento de expectativa de vida. Só que aumento de expectativa de vida não significa qualidade de vida. Às vezes, as pessoas elas têm um aumento de expectativa de vida, mas têm uma sobrevida, que não tem nenhuma qualidade. A questão é, esse desenvolvimento, esse boom, nos distanciou da nossa natureza. Então, há tão pouco tempo a gente tratava a morte de uma forma tão natural e tão familiarizada, que hoje a gente tem uma morte distante, fria e hospitalizada. Hoje em dia, as pessoas elas morrem sozinhas no hospital, sem seus familiares, com tubos, isso quando morre no hospital, né? A gente está falando de uma morte de doença, a gente está falando de mortes abruptas. Mas é dessa forma que hoje em dia a gente trata a morte, porque ao longo do desenvolvimento da sociedade, a gente sim evoluiu em muitos aspectos tecnológicos da nossa evolução, sim, muito, mas em questão de conversa, de aprofundamento, de reflexões sobre o próprio ser humano, a gente não evoluiu muito. Então, a gente não conversa sobre morte. Eu lembrei, Gabi, de uma situação que eu vim da capital, né? Eu vim de Manaus para morar no interior do interior. E aqui os velórios ainda são dentro de casa. Uhum. E o meu impacto foi tão grande a primeira vez que eu fui num velório o que me assustou é porque estava tendo ali na sala o velório e o filho dela brincando no chão. Não era um primo dela, não era pai nem mãe da criança. Mas aí eu cheguei a perguntar para ela, olha a minha ignorância. Amiga, tu não tem medo do Iago ter pesadelo à noite, não? Ela falou, gente, e agora, de fato, é uma quebra assim, de cultura, que para mim foi uma coisa. Hoje eu já tento, mesmo porque, como eu vim de Manaus, lá minha avó morreu, a gente não chegou, aí não era, foi um velório rápido também. Meu pai morreu, eu não fui para o velório, porque para mim eu não estava preparada, eu tinha só 11 anos e eu me arrependo de não ter ido, porque para mim parece que não fechou o ciclo. Mas é uma mudança cultural que eu não tinha prestado atenção, de fato.
Pois é, mas é aquilo, assim, eu vou te falar, eu em março, início de março, eu perdi uma professora minha, muito querida. Mas, assim, foi de uma forma muito abrupta também, eu não esperava. E vou te falar, eu posso ter todo o conhecimento do mundo de luto, não tenho, mas eu posso ter. Fiquei na dúvida se eu ia ou não ia. Porque, assim, o conhecimento, ele é muito bom para a gente ter a consciência do que está acontecendo. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês: ter conhecimento de luto não diminui sofrimento. Porque eu vou sofrer, eu vou chorar, vai doer. A ideia não é que a gente fique imune da dor. E aí eu vou falar, não vou mais dar spoiler, não vou me segurar. Eu vou explicar o porquê da necessidade do luto, tá? Porque o luto ele é necessário para a encarnação. Porque a gente está falando aqui de uma questão espírita, né? Dentro do movimento espírita. O luto ele é necessário. Deixa eu só ver o que seria também uma parte comercial, pois hoje, quando se morre, as funerárias já estão fazendo concorrência. É verdade. É muito engraçado que, enquanto estava estudando as questões de morte, né, na pandemia, realmente eu estudei muito sobre essas questões. Aí tem uma página no Instagram chamado Café com Morte. É maravilhoso. Porque as pessoas elas tomam um café falando sobre morte. Olha que coisa linda. Para muitos isso fica assim, tipo, que coisa mórbida, que coisa absurda. Só que assim, vamos lá. Não seria muito mais interessante a gente falar em vida, o que a gente deseja? Até meio prático mesmo, questões práticas, porque a gente sabe que quando acontece a morte, tem-se muitas coisas práticas que são difíceis, sabe? Tem questões documentais, inventário, partilhas, não sabe se a pessoa quer ser enterrada cremada, que roupa que ela quer usar. Ah, mas o corpo fica e o espírito que é importante. Mas ninguém está falando o contrário. Só que, apesar dos pesares, nós ainda estamos encarnados nessa sociedade que exige esse tipo de prática. Então, falar, sabe? Eu quero ser cremada. Eu gostaria de ser cremada e de ser jogada das cinzas em tal lugar. Eu gostaria que, sei lá, fazer um testamento que parte... É mais fácil a gente falar em vida, porque depois que morreu, realmente, só se você tiver autorização para psicografar. Se você não tiver autorização para psicografar, ninguém vai saber o que você quer. Entendeu? Aí fica realmente complicado. Por isso que é importante a gente falar em vida. Deixa eu ver o que vocês falaram. Exatamente. Exatamente, Júlia. Eu sempre falo esse exemplo. Tem a Fiesta de los Muertos, lá do México, que no dia 2 de novembro, enquanto o Brasil, no dia 2 de novembro, que é o dia dos finados, fica triste, né? Tem todo aquele ritual. No México, eles fazem festa. Então, você vê que é uma coisa muito cultural. Lidar com morte é algo cultural. O Brasil realmente é não vou dizer que lida da forma errada, mas o Brasil ele ainda é muito emocional, é muito pesar, tem um pesar muito grande ainda quando fala de morte. É da cultura do Brasil. Então tá, vamos lá. Essa aqui não tem spoiler. Como evangelizador, eu sempre irei precisar encaminhar a pessoa para o auxílio profissional? Quando que eu devo encaminhar? Ótimo, agora eu quero ouvir vocês. Eu acho que não é nossa função, porque isso aí cabe a um profissional, né? A gente pode conversar com os pais e tudo mais, mas encaminhar, nós não somos um profissional para poder encaminhar a pessoa e falar, você está precisando disso, disso e disso. Não. Você acha que não, Júnior? Não, eu estou falando acho que a gente encaminhar diretamente, não, mas conversar com os pais, para que vejam. Mas isso é encaminhamento. Mas isso é encaminhamento. Eu acredito que sim. O quê? Desculpa. Eu falei que a Miriam falou dela já é o encaminhamento. Já é o encaminhamento. Exatamente. Né? E a mãe. A gente não pode, a gente pode mudar, ajudar a encontrarem o caminho, né? Uhum. Mesmo porque hoje em dia, infelizmente, a Laurinha, a Nivânia até sabem disso, a gente está recebendo muitos jovens com ideias suicidas, jovens que já tentaram também se suicidar. Então, se a gente não der esse apoio, Deus me livre, o que pode acontecer. Uhum.
Mas quando que eu devo encaminhar? Tudo bem, vocês já falaram que em alguns casos, sim. Que casos? Eu tive esse caso dessa jovem que tentou se matar 2 vezes, mas ela veio me pedir socorro e ela não era espírita, ela não frequentava a evangelização. E só que eu sou amiga da mãe dela, então ela e a mãe dela nem estava aqui em Tabatinga nessa época, estava viajando. Então, o que aconteceu foi que ela começou a frequentar a evangelização e na evangelização ela contou tudo o que estava acontecendo. Aham. Aí aconteceu que como eu não sabia como proceder, pedi ajuda de Deus e mundo, inclusive da Livânia, da Laura, e aí eu entrei em contato com uma amiga minha, que o marido dela trabalha na área da saúde aqui em Tabatinga, e eles falaram que existia uma equipe de saúde mental na cidade. E aí foi quando eu perguntei se eles poderiam receber a Laura para eles, a equipe, conversar com ela. E eu conversei com a mãe da Laura. Quando eu conseguia marcar, né, o dia da visita, eu falei com a mãe da Laura pedindo permissão, mas quem foi levar foi eu e a minha amiga, porque a mãe Que dela legal! não foi presente. Aham. Entendeu? Aham. E foi um trabalho maravilhoso. Inclusive, ela já foi embora, ela mora agora em Bogotá, essa minha querida evangelizanda, que eu já amo de coração. E eu conversei com o psicólogo dela, que eu encontro, ele não entra em detalhes, mas ele disse que houve uma melhora 1000 vezes, de uma pessoa que não queria viver e que agora já fala sobre futebol, já fala sobre judô, já fala que está estudando para tentar fazer uma faculdade. Então, assim, nesse ponto, eu te juro que eu dei graças a Deus que deu certo, mas eu sei que, infelizmente, existem fatos que não estão no nosso controle, né? Mas a gente tenta. Dessa vez Não, deu mas eu vou te certo. falar, Flávia, que maravilhoso saber que a mãe não podia. Eu fui lá e levei. Que maravilhoso isso. Porque, assim, você foi esse instrumento de. Vamos lá, gente. Temos limites como evangelizadores? Temos, mas a gente sabe que o que cabe fazer a gente tem que fazer. Porque, vamos lá, acho que esse caso de quando eu devo encaminhar, cara, um desses casos de ideação suicida é um caso gritante para encaminhar. Mas, gente, vamos lá. Eu como evangelizadora, eu não tenho, somente como evangelizadora, eu não sou psicóloga, não tenho nada, nenhum conhecimento sobre saúde mental. Como é que eu abordo? Como é que eu lido com uma pessoa com ideação suicida? O que eu falo? Eu falo que se ela se matar, ela vai para o Vale do Suicida? Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês colocando o que Kardec falou. Foi Kardec, não fui eu não, foi Kardec que falou. Como um bom homem da ciência que sou, digo que é importantíssimo que cada indivíduo saiba muito bem, na prática, a atribuição de seu cargo. Vamos lá. O que cabe ao evangelizador e o que não é mais atribuição do evangelizador. Se o evangelizador observar o extremo sofrimento por parte do indivíduo, é um dever ético do evangelizador sugerir a busca do profissional. Vamos lá. Se eu não sei como manejar um processo de depressão grave, não precisa nem ser grave, tá? Se eu não consigo manejar um processo de depressão, se eu não sei como lidar com uma pessoa que está em transtorno de ansiedade, se eu não sei como lidar com uma pessoa que chega para mim e fala, quero me matar, eu preciso encaminhar, não é encaminhar, botar, solicito encaminhamento para, não é isso. Eu converso com o pai, com a mãe, com qualquer responsável, olha só, o fulaninho, ele está apresentando determinados comportamentos que estão me preocupando um pouco, e é meu dever orientar que o suporte profissional para ele, juntamente com esse acolhimento espiritual, vai fazer muito bem para ele. Por causa disso, disso, disso. Não precisa entrar em detalhes, se não quiser também, porque também tem a questão, não sei se vocês conversam, né, uma questão ética de não expor, né, mas tem determinados casos que a gente precisa quebrar um protocolo. Se tem caso de ideação suicida, é um caso que você tem que buscar essa ajuda profissional. Mas tem que, porque, vamos lá, lidar com suicídio, se para um profissional de saúde já é difícil lidar, e eu vou falar para vocês, anteontem,
Eu tava gravando um programa e, nesse meio tempo, a minha paciente, ela me ligou falando assim, quero me matar. Eu larguei tudo que eu estava fazendo. E eu tive que quebrar protocolo naquele momento. E eu já sabendo que ela tinha esse tipo de demanda, eu já tinha de antemão número da mãe, número do namorado, número da amiga, número de várias pessoas que estavam à volta dela, porque eu aqui na minha casa, como é que eu vou resolver? Então eu já entrei em contato com mãe, com namorado, com filha, com irmã, com papagaio, liguei para ela, e eu fui mantendo esse contato, fui dando as orientações. Essa pessoa não pode ficar sozinha. Aí eu encaminhei ela para psiquiatra, enfim, aí eu fiz toda a demanda dela da parte profissional. Mas porque eu tenho este treinamento para saber lidar, mas não é fácil lidar. E aí vamos lá, a gente está lá como evangelizador espírita, dentro de uma casa espírita, chega uma pessoa e fala, eu quero me matar. E aí? Acolhe, deixa a pessoa falar, mas esse suporte profissional, ele é fundamental. Fundamental. Fala, tio Ito. Tá mutado. Não estou te ouvindo. Pronto. Não estou acostumado com live, aí por isso que deixei mutado aqui. Boa Pode noite, falar. gente. É o seguinte, essa questão do chamar um profissional, né? Eu vou citar uma situação bem simples, até muito menos grave do que uma ideação suicida. Algum tempo depois que voltou a presencial, né, na pós-pandemia, chegou um jovem que não ia há muito tempo, tal, começou a voltar, e um dia ele chegou bem cedo, e eu chego lá para arrumar a sala, no sábado de manhã, nossas atividades. E eu chego umas 8 e pouco, né, começo a arrumar a sala, abrir janela, etc. Converso com quem está lá, né, eu chego sempre falando, né, bom dia, gente, tal. E aí estou lá arrumando as coisas e chega esse jovem não tão jovem mais, que ele foi da juventude e tal, já tem 20, 22, 23 anos por aí. E Ó, chegou e me falou, chamando de velha. Tio me chamando de velha. eu sou jovem há mais tempo também, gente, calma aí. E aí ele chegou e tal, me viu, falei, oi, fulano, tudo bom? Tudo bem. Oi, tio, você quer ajuda aí? Eu falei, quero. Faz o seguinte, dá uma limpada nessas cadeiras enquanto eu vou lá buscar água. Aí saí, deixei ele sozinho. E quando eu voltei, eu percebi que não tinha barulho, né, de longe. Aí quando eu voltei, ele estava deitado, assim, de costas, em uma cadeira, assim, caído mesmo, né, assim, as costas na cadeira e as pernas e os braços para fora. E eu achei estranho, né, fulano, mexi com ele um pouquinho, ele meio não se mexeu. Aí, coincidentemente, chegou uma evangelizadora que é enfermeira. Aí ela, o que foi, tio Ito? Eu expliquei, ela mexeu nele lá e tal, chama o fulano. Aí o fulano, por quê? Não, porque ele é médico. Eu falei, tá, aí sai correndo, né, tal, aí, ou seja, uma enfermeira, com o conhecimento que ela já tinha, ela pediu ajuda de um profissional, digamos, com mais conhecimento ainda, né? Então, essa questão da gente saber o caminho é importantíssimo. Porque se eu estivesse sozinho lá sem ela, eu ia ficar ali tentando, eu ia chamar alguém, né, por lá fora. Gente, aconteceu um negócio aqui, quem pode ajudar, né? E, de repente, vai que, sei lá, pela demora, acontecesse algo pior, né? Uhum. Então, essa questão do conhecimento, qualquer situação nossa, você não tem conhecimento do celular, né? Você está mexendo, não, ixi, não sei o que eu fiz aqui, que mexi, estraguei alguma coisa. Fulano, vem cá, olha aqui, você que entende mais, né? Então, a gente precisa ter essa humildade de perceber a nossa deficiência no conhecimento X, né? Nós temos conhecimentos muito amplos em determinada coisa que o outro tem em outras, né? Eu sou de humanas, fulano é de exatas, então não vou conseguir conversar com ele de jeito ali, me ajuda aqui no negócio. Né? É isso daí. É isso aí mesmo, tio. Você estava falando, eu estava pensando assim, que as pessoas, elas... Eu não entendo, eu ainda vou entender um dia. Quando é um caso de uma doença física do corpo, as pessoas, elas realmente, não, é o médico que tem que tratar. Mas quando envolve aspectos emocionais, as pessoas, no geral, elas se acham muito entendedoras. Assim, só para, desculpa te cortar aí, ele estava com ressaca. Por isso que ele chegou cedo. Entende?
Ele foi Entendi. praticamente direto para a nossa casa lá. Então, ele Entendi. estava de... Entendi. Não, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muito dentro do movimento espírita, muitas pessoas fazendo palestras sobre alguma coisa de aspecto emocional, psicológico, seja ansiedade, depressão, que não tem um estudo aprofundado no tema para falar. E só se baseia no Pentateuco. Eu não vou nem usar Pentateuco. Depois do esporro que eu levei da Dora em falar Pentateuco, eu não vou nem mais falar Pentateuco. Mas, né, só se baseia num aspecto espiritual. Quando que as ciências mundanas, né, vamos dizer assim, elas não estão aqui a passeio. Elas estão aqui também para ajudar. Então, vamos deixar, para quem de fato tem o conhecimento, não estou falando de mim, não, nossa, eu tenho conhecimento, eu sou acima do bem e do mal, não é essa a questão. Caramba, mas eu investi minha vida estudando sobre isso, assim como um médico investe a vida dele estudando sobre medicina, assim como um engenheiro, um advogado, enfim. Então, né, é uma responsabilidade, um dever ético. Deixa eu só ver o que botaram aqui. No dia do acontecimento na nossa casa, tinha também um imaginador que tem preparação do primeiro socorro, que tentou ajudar reanimando com massagem. É isso, entendeu? É exatamente isso. Cada um com a sua atribuição. Por isso que eu acho que tem que deixar bem claro qual é o papel do evangelizador. E o papel do evangelizador é também encaminhar essa pessoa para um suporte profissional. É um dever ético. O papel do evangelizador não é só ler o Evangelho, ler o Livro dos Espíritos. Eu acho muito interessante que assim como dentro da área da saúde, o trabalho do evangelizador ele precisa ser multiprofissional. Olha isso. Porque, por exemplo, se você tem uma criança autista, vocês já tiveram, né, o estudo sobre autismo. Se vocês têm uma criança autista, é muito legal se vocês tiverem contato com o profissional que acompanha ele, com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, com o fonoaudiólogo, com N profissionais, para você saber como lidar com aquela criança. Quais são os comportamentos esperados e como reagir diante de uma criança autista, por exemplo. Por isso que é muito importante esse trabalho multiprofissional do evangelizador. É importante conversar com o psicólogo da criança, é importante conversar com o terapeuta ocupacional da criança, é importante saber se ela está medicada, se ela não está medicada. É muito importante isso. Exatamente. A atenção daquela criança, aquele jovem, não é só das 4 às 6 da noite, no sábado. Não é. Não é. É um trabalho difícil, mas que a gente se propõe a fazer. E eu acho que, por isso que eu falei que eu acho que o que a Flaviane fez é maravilhoso. Tô achando tua bola mesmo, Flaviane. Não, a mãe não pode. Então vou lá e vou pegar e vou com ela. Se a mãe autorizou, vou lá e vou pegar. Ué, gente. Fala, tio Ito. Caraca, o horário... Fala, tio Ito. Cauê, me perdoa, Cauê. Rapidinho. Não, é o seguinte, essa questão da gente aumentar o nosso conhecimento, seja através de convidados, né, por exemplo, para o ano que vem, eu estou planejando, se a minha equipe aprovar, trazer os assuntos do cotidiano para a criança, inclusive, falar sobre violência doméstica, pedofilia, e estou avaliando isso daí ainda, tá, gente? Então, estou coletando informações de outros evangelizadores, porque vamos falar de pedofilia com o pai que não sei o que, não, a criança também tem que saber, né, quando é pedofilia, por exemplo, né? Então tem até um videozinho que eu achei até interessante, que mostra o corpo, né? Não sei se vocês já viram, o corpo da criança, aí tá vermelho aqui, verde aqui, né? Ou seja, sinalizando onde que a criança saber onde que as pessoas podem tocar nela, né? Lá no sexo está vermelho, na perna, lá no pé está verde e tal, né? Então, fazer esse alerta desde criança. Falar sobre morte, né? Essa é um dos projetos também, né? Ah, que maravilhoso, sobre aborto, não que a gente vá deixar a criança insensível, né? Seu avô vai morrer muito antes de você. Não é isso. Né? É trazer justamente o assunto para aquela coisa como você falou mais cedo, né? A única certeza que a gente tem, e a gente tem tanto tabu em falar nisso, né? Assim como sexo, morte, drogas, né?
Então, trazer esses assuntos à tona para os próprios evangelizadores. Então, estou trazendo o assunto autismo, por exemplo, porque depois que eu vi, estou trazendo desde 2022, nem sabia, né? Então, aos pouquinhos, né, a gente vai trazendo as informações, então estou com 8, 9 programas sobre autismo. E, então, estou achando muito bom, porque está chegando lá na nossa casa situações. E o pessoal não é muito afim de estudar, assim, não, assistir live, não sei o quê. Não, nós tivemos esse ano na Federativa, esse ano ou ano passado, na Federativa, este assunto exclusivo, né, inclusão na evangelização, o autismo sendo citado. Ninguém da minha casa foi. Então, é triste, né, porque um grupo até já falou uma vez, tio Ito, você manda muita divulgação de muita coisa, por favor, não manda mais não, a gente não vai. Gente. Aí eu parei um tempo, levei um choque, né, um tapa na cara. Meu Deus. Aí levei um choque, atendi por um tempo, falei, quer saber, minha obrigação é divulgar. Se a pessoa não quiser ir, aí tudo bem. Aí eu voltei a divulgar. Tio Ito, você divulgou? Divulguei e vou continuar divulgando. Se você não quiser, você nem vai dar paga, tal, né? É isso aí. Trazer eutanásia, trazer suicídio, trazer desemprego, sei lá, trazer esse monte de coisas que a gente vive no nosso cotidiano, para a criança entender desde criança. Trânsito, regras de trânsito, que mais? Enfim, tem uns 10, 12 assuntos assim, que eu quero trazer como assunto esse, com convidados, ou eu me especializando, outro evangelizador se especializando e tal, né? Então, aí isso é um assunto que eu quero até trazer à tona depois, com calma, com quem se interessar, para a gente, de repente, até alinhar planos de aula nesse sentido, né? Então, estou aqui à disposição também. Né? Desculpa mudar o assunto. Não, é ótimo, porque eu vou ser muito sincero com vocês, eu estou muito feliz pelo fato de ter 25 pessoas agora, 9h40 da noite, num domingo, estudando sobre luto. Porque já é um começo. Entendeu? Assim, a gente sabe que isso depende muito do nível de disposição da pessoa. E tem pessoas, hoje, seres encarnados, que não estão, talvez, não só intelectualmente, mas moralmente ou até emocionalmente preparados para falar sobre. E não cabe a gente, né, 7 da manhã, bater na porta da pessoa, com licença, você quer ouvir a palavra do luto? Não é esse o objetivo. A pessoa, no momento que ela estiver preparada, mas para isso a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Por isso que a gente está aqui hoje. Gente, deixa eu correr com o tempo, pelo amor de Deus. Muito bem. Eu só fiz aqui, ó, mudei um pouquinho, tá, gente? Não é o livro dos espíritos, não, é o livro do luto. Aí eu botei, foi Kardec que fez. Aí eu botei aqui as questões só para contextualizar. A gente falou que se luto é doença, né? Se quando acontece quando alguma pessoa morre, se possui fases. Aí que estão as perguntas, tá? Não sei se vocês vão ter acesso aos slides. Esse meu slide eu posso disponibilizar para vocês, eu peço para o Cauê passar para vocês depois. Mas a gente vai ter não sei se eu posso falar, enfim. Bom, qual é o objetivo do luto? Para a gente fechar. Pode falar sim, vai ter o e-book, amiga. Vai ter e-book. Então tá bom. Vai ter um e-book. Okay. Eu pensei que ia falar que ia ter lanche, ó. Oba! Poxa. Mas o lanche vai sair da conta da psicóloga, que é rica. Então, ela está dando o iPhone. Tem mais algum psicólogo aqui além de mim? Tem mais algum psicólogo aqui além de mim? Porque eu não estou sabendo dessa história. Então tá. Vamos lá. Qual é o objetivo do luto? Meu amor! E é meu namorado, gente. Desculpa. Tem meu namorado, que ele é psicólogo também. Tá, enfim, continua. Momento love aqui. São 2 psicólogos, então tem como mandar lanche para todo mundo. Tá, gente, continua, que a Laura tem que entrar. Vamos lá. Olha só. Qual é o objetivo do luto? Então, vamos lá. A partir das mortes simbólicas ou concretas, durante a nossa vida, o luto... Gente, para. E o luto gerado pelas mesmas, o objetivo do luto é essa readaptação diante da perda, tá? Por isso que o luto, ele é pedagógico durante a nossa encarnação. Porque desde o momento que a gente encarna, a gente vai passar pelo processo do luto. Então, seja no momento que eu nasci, já me cortaram ali meu cordão umbilical, já me separei da minha mãe, eu começo ali meu processo de vida, eu começo a mamar. Aí, do nada, me introduzem um alimento sólido. Então, caramba, eu não mais tenho que mamar, agora eu tenho que comer. Aí eu começo a crescer, eu não sou mais um bebê. Agora eu tenho que falar, agora eu tenho que aprender a falar, e é dessa forma que eu preciso me expressar.
E aí, do nada, me coloco numa escola com pessoas que eu nunca vi na minha vida, né? E agora? Tenho que me adaptar a isso de novo, uma mudança de rotina. E aí eu vou crescendo, vou passando da infância para a adolescência. Então, os comportamentos que eu tinha quando eu era criança, eu não posso mais ter, porque fica feio, fica chato, né? Então, eu tenho que me adaptar. Então, eu vou crescendo, chego aos meus 17, 18, tem que decidir o que eu vou ser a minha vida inteira, que faculdade eu vou fazer. Então, eu não mais posso agir como uma adolescente, uma aborrecente, tem que ser uma adulta agora, início de vida, tem que ganhar meu dinheiro, ferrou. Enfim, então, o tempo todo a gente passa por situações de perdas que a gente precisa se adaptar. Pagar boleto, né? A vida adulta realmente enfim. Então, assim, o tempo todo a gente está enlutado. Essa que é a verdade. Porque o tempo todo a gente precisa se readaptar a alguma mudança. Porque eu estava ali, gostando da minha rotina de criancinha, chegando da escola, pegando um Toddy, um Nescau, botando cobertor e assistindo desenho. Eu gostava daquela vida. Eu não posso mais ter aquela vida. Então, eu tenho que me readaptar. Então, perceba que o tempo todo, desde o momento que a gente encarna, a gente passa pelo luto. E o tempo todo a gente tem que se readaptar, se readaptar, se readaptar. E essas readaptações, elas não são nada mais do que esse processo de evolução a partir das aprendizagens que são necessárias para essa encarnação. O luto é isso. Eu acho que é dessa forma que eu consegui enxergar o luto para tirar essa morbidez que as pessoas falam. Porque é verdade. O luto é nada mais do que esse processo de aprendizagem. Só para fechar, Laura, tô acabando, é o último, prometo. Vou só falar do suicídio rapidamente, tá? Eu trouxe esses dois relatos. A gente já falou, tá? Mas olha só, é muito importante. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. 40 segundos, né? Por ano, quase 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. E essa é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. E o suicídio é sabidamente um ato complexo e bastante estigmatizado, porque envolve tabus culturais, sociais e religiosos que podem amplificar o processo do luto, contribuindo para que seja uma experiência dolorosa, devastadora e traumatizante. Eu falo muito que o movimento espírita não sabe lidar com o luto, porque o movimento espírita trata o luto como se fosse causa, não consequência. O suicídio, eu falei suicídio? O luto? Não, suicídio. O movimento espírita sabe lidar com suicídio, porque o movimento espírita trata o suicídio como causa, não como consequência. Quem se mata não quer se matar, quer matar a dor. Uma pessoa que chega ao ápice de querer terminar com a sua vida é porque está num extremo sofrimento. Eu sempre uso esse exemplo. Vamos imaginar quando a gente estava na escola ou no trabalho, e a gente fazia alguma coisa que a gente não via sentido nenhum. Caraca, estudar física para mim. Não via sentido aquilo. Tornava algo pesado, maçante, mas eu tinha que estar lá, tinha que estar ali, porque eu tinha que passar de ano. Então vamos levar isso para a vida. A vida não faz sentido. A vida se torna algo maçante, se torna algo pesado, que, caramba, todo dia tem que estar ali. Imagina um nível de... Eu não consigo imaginar um nível de angústia. Então, não cabe julgamento. A pessoa, ela se mata, o suicídio é consequência de muitas e muitas dores, né? Porque não tem um fator só. Eu acho que é muito interessante eu também mandar para vocês a cartilha da OMS sobre suicídio. Muito importante, tá? Para vocês terem acesso. Muito bem. Encaminhe imediatamente para o profissional de saúde. Para fechar, luta pedagógico, acolhimento no aconselhamento, não se utilize de parâmetros sobre a dor do outro. A morte existe sim, tá? Tanto para nós quanto para os desencarnados, porque a gente perde aqui, né? Mas quando a gente encarna, também eles perdem de lá. Então, o luto é engraçado, né? O luto é tanto encarnado quanto desencarnado. E superar não é a palavra, elaborar sim. E aí está meu perfil profissional para quem quiser seguir. Muito obrigada, gente. Ui. Correu. Galera, não sai agora que a Laura vai fazer um brand sobre todos os estudos ocorridos. Quem não assistiu, depois eu mando a playlist não listada para a Gabi, ela manda aí para quem ela convidou. E aí você assiste agora, Laurinha, abrilhanta a gente com seu pequeno poder da prática pedagógica. Acho que a Ariane quer falar, amigo. Ariane, desculpa. fala aí.
Ah, então ela apertou errado, não quer falar, não. Tá Gui, ótimo. pode parar de transmitir, amigo. Bom, gente, boa noite para todo mundo.